estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, conversando hoje com a doutora Flávia Queiroz, promotora de justiça aqui em Mossoró. Doutora Flávia, falando um pouco agora sobre as fake news, né? Essas eleições foram marcadas, né, pelas fake news, não só as nossas, né? Em 2016 também, nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump, nós percebemos também, e ainda hoje, né, ocorrem algumas investigações em relação a essas notícias falsas. Em que ponto essas fake news prejudicam a cidadania, prejudicam a democracia, o pleito eleitoral, e como o MP pode ajudar a fiscalizar? Olha só, essas fake news realmente assim é uma situação lamentável, do meu ponto de vista particular. Eu lamento que existam essas falsas notícias, porque nós estamos no mundo da era da comunicação. A imprensa é um órgão, um órgão muito importante. Então, a gente tem que ter credibilidade nas notícias que nós lemos, né? E, infelizmente, as pessoas saem por aí divulgando matérias falsas. E aí fica difícil para o cidadão distinguir, na verdade, se aquilo é uma verdade ou se é uma mentira. E isso pode sim afetar o candidato ou qualquer pessoa comum que seja vítima de um fato desse, muito seriamente, ao ponto de manchar a sua imagem. E aí, mas a gente tenta combater. Já foram editadas várias resoluções em que pelo menos essa questão da propaganda, essa questão é toda regulamentada em resoluções. E aí, se ela não seguir aquelas regras de identificação, de quem elaborou, de site, de tudo, ela pode ser considerada uma falsa propaganda, uma falsa notícia. E aí a gente vai tentando coibir à medida do possível em que as denúncias vão chegando e que aquela matéria vai chegando ao Ministério Público, e a gente também tem como identificar quem elaborou. Porque às vezes o problema é que a gente não tem como identificar a elaboração. E ali, quando chega, é um caso notório de falsa notícia. Pois é, e quanto ao tema, cabe um alerta, né, aos telespectadores para terem maior cuidado, né, ao propagar, ao compartilhar notícias, né? Se você acha, né, se chegou até você alguma notícia, procure em sites que você já sabe, né, em portais que você tem conhecimento, que tem credibilidade, que são portais seguros. Procure averiguar se a notícia é verdadeira antes de sair espalhando, né? É verdade, a orientação é essa. E assim, e a própria pessoa que vai ter aquela notícia em mãos, que abra a mente para analisar se aquilo ali é verídico ou não, porque muitas vezes a gente vê logo de cara que aquilo ali não está identificado, ninguém sabe quem elaborou, até aquelas de WhatsApp, aquelas matérias de WhatsApp. E em termos da página da internet também tem que estar tudo identificadozinho, então procurar sempre ler jornais, matérias da internet que sejam de credibilidade. Que eles não vão estar assim divulgando coisas, nem notícias que manchem a sua imagem. E falando em credibilidade em eleições, vamos falar agora das urnas, né? Eleição entra, eleição sai, e é sempre a mesma dúvida, a mesma polêmica, né? A população, muitas pessoas duvidam da credibilidade, da segurança da urna eletrônica. Mas a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, as instituições, né, que organizam o pleito, eles asseguram que a urna é realmente segura, que ela não é passível de fraude, como muitos acreditam. Esse ano, eu estou até rindo, lembrando que esse ano a própria urna quase foi vítima de fake news, porque foi muito questionamento acerca da lisura das urnas. Né? As pessoas sempre questionam, que eu não acho, do meu ponto de vista particular, eu não acho errado questionar. Torna a coisa dinâmica, a crítica ela é necessária, quando ela não é exagerada e quando ela é coerente também. Mas do meu ponto de vista pessoal, as urnas são totalmente confiáveis. Os tribunais superiores eleitorais, os TREs, eles são aptos a elaborar, né, uma urna totalmente segura. E os profissionais que lidam com ela são os profissionais capacitados para que façam isso se efetivar. Então, do meu ponto de vista, existe realmente, a gente deve confiar, né? Tudo é possível, né? De fraude, fraude
Pode haver, mas havendo a gente vai descobrir e vai ficar muito mais fácil elucidar aquela fraude ali. Não é assim que você vai deixar de estar confiando naquela votação, que a votação não foi lícita. Tem que ser uma coisa que seja fundamentada, identificada e investigada. Nada que venha manipular o resultado das eleições, né? Caso haja alguma fraude, a justiça ela está apta e é competente para identificar pontualmente aquelas irregularidades. Eu sei que se tratam de máquinas, mas existem os operadores da máquina. E os operadores da máquina são profissionais qualificados e com lisura suficiente para que a gente possa confiar. Até salvo prova em contrário. Né? Doutora Flávia, e falando um pouco sobre a Lei da Ficha Limpa, né? A Lei Complementar 135 de 2010. Já temos aí, né, 8 anos, né, da publicação da lei. E nesse tempo, como a senhora pode concluir a eficácia da lei? Ela realmente vem tendo seus resultados? A lei da ficha limpa é uma lei muito, mas muito completa, né? Como muitas leis que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Mas ela, por ter 10 anos, eu acho que ela ainda precisa ser melhor trabalhada, no meu ponto de vista, né? Na minha opinião. Mas os operadores do direito tentam que a sua aplicação seja feita na medida correta. Mas muitas coisas, porque como o direito ele é muito dinâmico, muito amplo, existem muitos recursos, abre muitas brechas para muitas discussões, então tem se tentado combater essa lei de todas as formas, mas a lei está aí, está para ser executada, ser cumprida, e nós como cidadãos devemos ter até o conhecimento dessa lei, para que possamos também ajudar os operadores do direito a dar cumprimento integral da lei. Bom, doutora Flávia, nosso programa está chegando ao fim. É muito bom conversar, conhecer um pouco mais sobre a instituição Ministério Público, né, e sobre esse ramo que é o Ministério Público Eleitoral, principalmente nesse ano eleitoral. É importante que as eleições acabaram, mas os candidatos viraram nossos representantes e a fiscalização tem que ser do Ministério Público, mas tem que ser também do cidadão, principalmente agora pós-eleição, que é quando eles vão iniciar os seus mandatos, né? É verdade. Agora também deixamos de ter toda essa fiscalização eleitoral e a partir de janeiro devemos fiscalizar agora nossos gestores, né? Que não serão mais nossos candidatos, serão agora nossos gestores, porque irão tomar posse, irão assumir o cargo, né, e suas funções, e aí cabe ao cidadão continuar com essa fiscalização, né, que é muito importante. O Ministério Público ele é o defensor da sociedade e para isso ele precisa da sociedade, que a sociedade esteja mais perto, entrando em contato, fazendo denúncia e até que tome mais conhecimento, leia mais sobre todas as matérias e se informe. Seria essa a minha dica que eu deixaria para vocês, sempre ler e se informar, porque quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe combater aquela situação de uma forma correta e veemente. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua presença. Deixamos o convite e as portas do Cidadania abertas para que a senhora possa voltar e falar, né, de outros temas aqui conosco. Agradeço o convite também mais uma vez e desejo a todos muito trabalho, bom trabalho. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu, que nos acompanhou nesse programa de hoje. Até a próxima semana. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.